Olá, meu nome é Gilson Moura, eu sou iridólogo, especialista em naturopatia e alimentação natural. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns artigos que vocês deveriam tirar totalmente da mesa. Eu o chamo de gás, gordura, açúcar e sal. Esses três produtos você faria bem se tirasse da sua alimentação. Primeiro, o açúcar. Vou fazer o inverso aqui. A sigla é gás, gordura, açúcar e sal. Eu vou fazer aqui sem seguir a ordem, ok? O açúcar é o primeiro que você deveria tirar da sua mesa. Primeiro porque ele não é doce para o organismo. Para o seu organismo ele é ácido. Agora, nas suas papilas gustativas, na língua, ele se apresenta como doce. Mas na verdade ele é um ácido quando diz respeito ao sangue. Então ele desequilibra o pH dos tecidos. Ele torna seus tecidos ácidos. E essa acidez ela vai comprometer o metabolismo das suas células. Esse excesso de acidez que o açúcar promove dentro dos seus tecidos, em particular dentro ali dos líquidos intersticiais. Então o ideal é que você não tocasse em açúcar. O açúcar não tem nenhum nutriente. E eu estou falando aqui, claro, do açúcar industrializado. Não estou falando aqui da glicose vinda dos alimentos. Estou falando do açúcar industrializado. Aquele que está lá no açucareiro, lá na sua mesa. Elimine totalmente aquilo ali. E os alimentos que o contêm. Tá? Tem muitos alimentos, guloseimas, doces, etc., sobremesas, que contêm esse açúcar. Deveriam ser totalmente eliminados se você quer ter saúde. Né? Porque o açúcar, a primeira coisa que ela faz é destruir, eu digo açúcar, substância, é destruir o seu sistema imune. Muitas pessoas desenvolvem lúpus eritematoso, desenvolvem doenças de pele, em razão de que? Alergias, em razão de que? Do açúcar destruir o seu sistema imune. O normal é que para cada, por exemplo, bactéria, germe, que entra em seu corpo, estranho, né? Esses germes estranhos que entram em seu corpo, é que 14 células brancas ataquem esse elemento estranho. Obviamente que essas células em seguida elas podem morrer, né, durante esse processo. Mas quando você come açúcar, você vai ter uma redução tremenda desse processo, podendo apenas 2, 3 dessas células atacarem o elemento estranho e morrer junto com eles. Você percebe? Ela diminui por demais, quando eu digo ela, a substância chamada de açúcar industrial, diminui por demais o seu sistema imune. Então você pode ter diversos tipos de alergias de pele, alergias respiratórias, você pode ter, por exemplo, problema muito relacionado a câncer. Por quê? Porque a célula ela consegue se defender dessas substâncias que entram no corpo, que são agressoras, por meio de um sistema de membrana. E o açúcar consegue oxidar esse sistema de membrana e destruí-lo no corpo, deixando assim a barreira livre. Para quê? Para que os germes possam entrar em contato direto com as suas células. Por exemplo, nos intestinos, nós temos o chamado biofilme, uma pequena camada pelicular de membrana que protege todo o sistema digestivo, para que os germes, as bactérias não entrem em contato direto com essas células entéricas. O que é que faz o açúcar? Destrói essa barreira de proteção. Então, seu intestino passa agora a ficar em contato direto com bactérias e germes agressores. Né? É a chamada Lagott síndrome, ou a síndrome do intestino gotejante, porque as barreiras que defendiam esse intestino foram quebradas, foram derribadas. E o açúcar faz isso com uma precisão incrível. Então, quando você come açúcar industrializado, o primeiro a ser afetado é o seu intestino, em particular o intestino delgado. Então, já sabe que o açúcar é veneno em todos os seus aspectos. O sal ele altera o equilíbrio hidroeletrolítico. Estou falando do sal industrializado, não estou falando do sal que vem das frutas, dos legumes, que vem das verduras. Não estou falando desse tipo de sal, que é conhecido mais como sódio, mas um sódio natural, encontrado nos alimentos, não um sódio produzido na indústria. Ele é apenas uma mistura de cloro e sódio. Esse cloro e sódio, ele desequilibra o sistema hidroeletrolítico, que vai sobrecarregar os rins, sobrecarregar o sistema cardiovascular, podendo levar ao infarto.
endurecimento das artérias, que é a arteriosclerose, é uma das causas hoje de doença mais expressiva no mundo e que tem crescido absurdamente, se deve ao uso do sal de cozinha, o sal industrializado. E as gorduras. E quando falamos aqui de gordura, não estamos só falando da gordura industrializada, estamos falando da gordura de modo geral, principalmente a gordura animal. Essa gordura animal, ela é carregada de substâncias gordurosas que vão entupir seus vasos sanguíneos, que vão sobrecarregar fígado, vesícula no processo digestivo e de desassimilação. Ela vai simplesmente tornar seu sangue mais espesso, e esse sangue mais espesso vai produzir má circulação, trombose e outros tipos de comprometimento do aparelho circulatório, cardiocirculatório. Então fica aqui a minha dica. Tire esses 3 artigos da sua alimentação ou reduza por demais. Ou seja, o gás, não esqueça, gás, gordura, açúcar e sal. Que Deus abençoe a todos.